Moçada, um aniversário hoje de um analgésico para quem precisa de um tratamento à base de heavy metal. Happy birthday to you, Painkiller. Roda a vinheta. Saudações pesadas, moçada, o seu peso do dia chegando com mais um assunto legal aqui para pôr mais peso em sua vida. E antes de continuarmos, peço a você que ainda não fez sua inscrição, que vai lá, se inscreve no canal, dê lá seu like para ajudar um pouco a gente ali, beleza? E então, moçada, hoje nós chegamos num Clube dos 35, o aniversário de 35 anos de um petardo lançado em 1990, que é esta coisa digníssima aqui, ó. Dá uma olhada na belíssima capa do petardo Painkiller do Judas Priest, lançado em 1990 e que nesse dia 3 de setembro completa então 35 anos de seu lançamento. Moçada, este play aqui, conforme está lá na chamada lá do vídeo, por que eu coloquei lá cutucar a onça ou cutucar uma onça com vara curta? Já ouviram essa expressão? O que significa isso aí? Mexer com alguma coisa que depois vai ter consequências drásticas, né? E o que aconteceu aqui então? Vou dar uma rapidinha aí, contextuada na coisa aí, para vocês entenderem o porquê dessa chamada. Em 85, muita gente sabe, mas para quem não sabe, para quem já se esqueceu, em 85, o Judas Priest lançou um álbum denominado Turbo, ou Turbo, como queiram, vai. E foi muito mal, esse disco aí caiu muito mal, foi muito mal interpretado, porque a banda deu lá uma mudada, né, nas suas diretrizes, né, no seu som. Incluiu sintetizadores, que eram ainda malditos na época para o heavy metal, e fez concessões ao hard rock. E o disco recebeu uma bateria de críticas enorme. A banda ficou até meio atordoada de tantas críticas que o disco recebeu. Bom, então ficou para acertar numa próxima, né? Só que aí em 87, a banda... Aliás, o Turbo é de 86, desculpe, tá? Não é de 85, não. Senão ele estaria sendo comentado aqui. O Turbo é de 86. Aí, então, a banda... Em 87 lançou um duplo ao vivo, né? O duplo ao vivo, tudo bem, né? Mas o duplo ao vivo não era o disco para redimir a banda, né? Porque precisava um outro de estúdio, né? Em 88, a banda lançou o Running Down. O Running Down era aquele esperado disco para reabilitar o Judas Priest, mas deixou a desejar, tá? Não que fosse ruim, o Turbo também não é ruim, é um belíssimo disco, mas sabe como é que são os críticos que eu falo aqui, né? E o Running Down, até para alimentar um pouco a turma que queria criticar, ele tem algumas músicas que foram sobras de estúdio do Turbo, então a turma desceu a linha nesse aí também, né? Ele é mais cru e mais, assim, heavy metal do que o outro, mas ficou aquém do que se esperava. Também não reabilitou a banda. E a turma desceu a lenha de novo, criticou bastante esse aí também. Aí parece que a turma se encheu, tá? Parece que a turma se encheu e parece que eles falaram assim, vocês querem pancada? Então toma. Aí fizeram esse. Esse, moçada, é um arrasa-quarteirão. Esse lançado em 90 é até aqui, né, até esse lançamento, o disco mais agressivo e violento que o Judas Priest já fez. Vocês vão falar, mas e o Jugulator lá da fase do Team Ripping Owens? Ó, eu falei até aqui. O Jugulator saiu depois, tá? Então é assunto aí para uma outra vez. Até 1990, quando saiu isso aqui, esse foi o mais violento e agressivo disco que o Judas Priest já fez. Esse disco aqui, moçada, ele fica meio que no limiar do heavy metal tradicional, sabe? Ele é assim, como eu vou dizer para você, quase um ecótono musical. Por que eu falo que é um ecótono musical? Vamos lembrar um pouquinho o que é esse negócio de ecótono. Lembrando das aulas lá de ecologia, se você tem aqui um domínio morfoclimático A e aqui um domínio morfoclimático B, que são limítrofes, cada um com as suas características, entre eles tem uma área de transição onde eles se encontram, né? E aí eles misturam as suas características. Então essa região que mistura as características dos dois é chamado de ecótono. E por isso que eu falo que esse disco aqui é um ecótono, porque ele fica na transição entre o heavy metal tradicional e o thrash metal. Ele fica numa linha tênue
entre o heavy tradicional e o thrash. Tá? Ele tem elementos thrash nesse disco aqui, tá? Para aumentar a agressividade. Ele não é um disco essencialmente thrash, tá? Mas ele é um heavy metal extremamente agressivo, que mostra o quanto a banda, o Judas Priest, influenciou bandas thrash metal aí ao longo da sua carreira, né? Exciter, Creator e por aí vai. Bom, moçada, então esse disco aqui, ele é essa paulada toda aí, que essa formação do Judas Priest, então, parece que fez para dar um cala-boca em todo mundo que estava criticando a banda por ter baixado um pouco a bola, segundo eles, né? E eu vou falar um pouquinho da formação, porque a formação também explica um pouco do porquê que esse disco saiu assim tão pesado e agressivo. A formação do Judas Priest traz os 4 fantásticos lá do núcleo básico da banda, que estavam lá desde os anos 70, né? Desde o primeiro disco. O vocalista Robbie Halford, o baixista Ian Hill e a dupla de guitarristas, né? O K.K. Downing e o Glenn Tipton. E na bateria, o batera Dave Holland, que entrou na banda em 1980, lá para a gravação do British Steel, e ficou até o Run It Down de 88, ele havia saído. E entrou no lugar o Scott Travis. E aí instituiu-se uma diferença muito grande. Por quê? Porque o Dave Holland fez trabalhos excelentes do Judas Priest. Tá? Gravou grandes discos nos anos 80, grandes clássicos, né? Clássicos imortais da banda ali. Mas ele era um baterista, assim, mais à moda antiga, né? Aquele baterista mais retilíneo, né? Aquela batida mais reta, aquela bateria mais quadradinha, sem muita inventividade. Ele não usava também 2 bumbos. Então ele não era aquele baterista, assim, arrasador, né? Já o Scott Travis, ex-Racer X, né, aquela banda dos Estados Unidos lá de heavy metal, esse já era um baterista daqueles demolidores, estilo Cozy Powell, estilo Vinnie Appice, assim, sabe, aquele cara que descia o braço mesmo e trabalhava muito bem com os 2 bumbos. Então aqui, esse disco aqui, ele é, na verdade, ele tem um terremoto baterístico aqui, sabe? Todo disco parece que o Scott Travis foi um grande solo de bateria. Ele arrasou nesse disco aqui. Então, fez uma base sísmica com a bateria, engrossada pelo baixo pesadíssimo do Ian Hill, né, que serviu tudo isso de base para as guitarras maravilhosas que o Judas Priest sempre teve, guitarras lindíssimas, por intermédio de Glenn Tipton e K.K. Downing. E o Mr. Robbie Halford aí cantando divinamente por cima de tudo isso. Então esse disco saiu uma pedrada, uma pancada na moleira. E nós vamos falar das faixas desse play aqui para que vocês se lembrem, né, quem conhece, e para ver se a gente consegue instigar a curiosidade de quem não conhece ainda. O lado 1 abre com a faixa título. A faixa título, Painkiller, já é aquela faixa arrasadora, já começa com uma paulada, um arraso danado. Aqui sai uma bateria descomunal, um peso assustador, as guitarras faiscantes, muitas concessões ao thrash metal, né? Muitos elementos thrash nessa música aqui, e o vocal por cima disso aqui, um vocal gritado, limpíssimo, maravilhoso, agressivíssimo do Robbie Halford. Uma grande faixa atordoante. Você já fica meio atordoado com essa música de entrada aqui, essa faixa título Painkiller. Na sequência, nós temos Hell Patrol. Ela também tem uma artilharia baterística na entrada, né, na introdução. E depois ela entra já mais no estilo já Judas Priest mesmo, com aquela beleza cruel que o Judas Priest sabe imprimir nas suas faixas, né? Uma música belíssima aqui, né? Com grande andamento, com grande velocidade, pauleiríssima também, que fica dando um belo clima aí para a sequência, quando vem a terceira faixa, All Guns Blazing. É outra também que segue, né, aquela pauleiríssima que o disco se propõe a fazer, né? Essa aqui também com grande andamento de bateria também, grandes guitarras. Um destaque aqui pro baixo, que é uma verdadeira metralhadora de notas, muito pau, uma faixa fantástica também, com bastante daquela beleza cruel do Judas Priest. Letter Rebel. Essa Letter Rebel, ela é muito legal, assim, que ela tem aquela característica, sabe, do instrumental bem rápido, e o vocal nem tanto, né? Então,
Fica assim, aquela música, aquele instrumental rapidíssimo e o vocal um pouco mais contido em cima disso aqui, com um peso fantástico, uma música maravilhosa. Essa aqui também. E fechando o lado 1, Metal Meltdown. Essa aqui volta também com os elementos thrash, muita velocidade, muita pauleira, uma música bastante grudenta e fenomenal. E o lado 2, aí começa com Nightcrawler. Nightcrawler, moçada, essa já volta mais aquele estilo do heavy tradicional, bem Judas Priest mesmo, sabe? Com aquela... Eu falei de beleza cruel das outras, né? Essa aqui tem uma beleza cruel também, mas muito cruel. Oh, música linda essa Nightcrawler, moçada. Cativante, fantástica, maravilhosa e arrasadora também. E na sequência, essa aqui eu achei um título muito legal. Between the Hammer and the Anvil. Olha só, imagina uma bigorna, Anvil, e o martelo, Hammer, o martelo para socar, para malhar ferro, né, e aço em cima da bigorna. Então imagine uma bigorna, um martelo e você entre essas duas coisas aí. Então, eu achei muito legal esse título aqui. É mais uma música daquela no velho estilo do heavy metal tradicionalíssimo do Judas Priest, com mais uma beleza cruel também. E por falar em beleza cruel, aí entra a de maior beleza cruel de todo o disco. A Touch of Evil. Mas que música linda, moçada. Essa aqui baixou a velocidade, tá? Ela é cadenciadona. Mas ela é muito linda, ela é fantástica, ela é incrível, ela é maravilhosa. Ela tem, assim, uns andamentos, uns efeitos meio oníricos, aquelas coisas assim. É uma daquelas músicas dos 3 Es, sabe? Emotiva, emocionada e emocionante, tá? Que música maravilhosa. Lindíssima, belíssima. O Viper fez cover dela. É uma música maravilhosa. Essa Touch of Evil é de arrebentar. E depois dela vem Battle Hymn. Battle Hymn não é do Manowar, tá? Essa aqui é uma instrumental curtinha, que tem todo aquele clima assim de sagas guerreiras ou mitológicas, bem no estilo do Manowar, né? E que dá bem o clima para a entrada da Riferama, que marca a última faixa, que é One Shot a Glory. Essa One Shot a Glory, ela já é uma faixa assim um pouco mais solta, um pouco mais despojada. Essa aí caberia até no Point of Entry, um disco assim um pouco mais embaladão, que o Judas Priest fez lá em 81, tá? Essa aí até caberia naquilo lá. Né? Ela não é tão paulada quanto as outras, mas é uma música linda que fecha esse disco. Moçada, um disco muito agressivo, um disco fantástico. Aí ninguém falou mais nada do Judas Priest ter se vendido, do Judas Priest ter gaguejado, que falavam tudo isso nos outros lá, sabe? Esse aqui calou a boca de todo mundo. O Scott Travis aqui arrebentou a bateria aqui, é um negócio fantástico, criou uma base demolidora para a banda passear por cima de tudo aquilo lá, um peso fantástico, solos maravilhosos, e o vocal também corretíssimo, né? Interpretações precisas, do jeito que a música pedia, um disco corretíssimo, um disco perfeito, muito pauleira, tá? Isso aí, para quem espera um Judas Priest mais cadenciado, esqueça. Esse aqui é muito pau, tá? Só a Touch of Evil, que é um pouco mais, assim, um pouco mais cadenciada, como eu falei, e essa One Shot a Glory. As outras são muito pau, como eu já falei, né? No limiar do heavy metal aí, já chegando quase ao thrash, mostra muito a influência do Judas Priest a essas bandas. Mas ficou um disco fantástico, marcando o início dos anos 90 aí, de maneira muito agressiva, com essa banda fenomenal que sempre foi o Judas Priest. Então, moçada, é isso aí, tá? Quem conhece sabe bem o que eu tô falando, quem não conhece, vai lá, curta de montão e mantenham-se pesados, sem dor, e até a próxima. Yeah!